Fala, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para falar sobre a nossa maior paixão, o Clube de Regatas Vasco da Gama. É bem verdade que o clube tem passado por momentos muito difíceis e o torcedor, aquele torcedor raiz, tem sofrido muito com essa conversa de venda do clube, com essa conversa de SAF. Mas já adianto a todos vocês que o Vasco é gigante e sobreviverá a mais esse ataque brutal de mercenários. Estão querendo ali, mais uma vez, mamar nas tetas do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas, ao final, o Vasco vencerá mais esta guerra. Eu não tenho gravado muitos vídeos, eu já disse isso no vídeo anterior, porque eu não tenho encontrado assuntos relevantes para que eu pudesse trazer até vocês. Eu vejo aí os canais de YouTube publicando diariamente notícias sobre o time, notícias requentadas, e eu entendo que eles fazem isso para manter o canal ativo, para poder ter visualizações, para poder ter novos inscritos e assim manter acesa a chama da monetização. O canal Vasco Sem Filtro, o objetivo do canal Vasco Sem Filtro é trazer a informação verdadeira para todos vocês, independente de monetização, independente de inscritos, independente de likes e compartilhamentos. É bem verdade que o canal precisa crescer para que a informação possa chegar a mais vascaínos, mas o objetivo principal é trazer a informação até você, vascaíno raiz, assim como eu. E eu observei que nos últimos dias tem tido uma movimentação muito forte no meio YouTube, no meio das redes sociais, de agentes políticos do Vasco, da oposição, de personagens importantes, de youtubers, jogando a toalha, aceitando a derrota, aceitando a SAF. E eu acho isso uma covardia muito grande. Por que não se abandona uma guerra no início, no meio dela? Muita coisa vai acontecer e nós estamos preparando aí essa cama para o senhor Jorge Salgado. Ele deixou muito rastro e vai ser questionado com toda certeza na justiça, internamente e externamente, ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, de antemão, eu acho uma covardia muito grande todos esses youtubers e agentes políticos que estão, entre aspas, jogando a toalha. Eu faço um esforço muito grande para acreditar que isso seja uma estratégia, porque só pode ser isso, porque beira o ridículo ver esses agentes políticos se acovardando e aceitando toda essa safadeza. A gente vem dizendo aqui sistematicamente que Jorge Salgado negociou e vendeu o Clube de Regatas Vasco da Gama sem ter autorização, sem passar pelo crivo do Conselho Deliberativo, dos conselheiros, sem passar pelo crivo dos beneméritos, grandes beneméritos, sem passar pelo crivo do torcedor votante. E muitos me atacaram nas redes sociais dizendo que não foi feito isso, e a gente ficava aqui só no campo das hipóteses.
quando foi marcada aquela reunião para se deliberar sobre o empréstimo Ponte, que era uma armadilha para que amarrasse a venda do futebol do Vasco à 777 Partners. Todos nós percebemos isso. Falamos também e fomos massacrados nas redes sociais, dizendo não, que não era nada disso, que a gente era apoiador de candidato, que a gente era euriquista, que a gente era do lado do Monteiro, do Leven, enfim. E essa semana foi protocolado um ofício na Secretaria do Clube de Regatas Vasco da Gama por 2 beneméritos e 2 eméritos. Um dos beneméritos é conhecido, é o João Carlos Nóbrega, e nesse ofício eles trazem acusações seríssimas com relação a esse empréstimo Ponte de 70 milhões concedido pela 777 Partners. A reunião do Conselho Deliberativo, onde se deliberou pela aprovação do empréstimo Ponte, foi no dia 22 de fevereiro de 2022. Entretanto, no dia 16 de fevereiro, uma semana antes, foi registrado em cartório este contrato de empréstimo com todas as garantias. Ou seja, o empréstimo foi sacramentado uma semana antes dos conselheiros votarem e aprovarem o empréstimo, portanto, completamente irregular. Então, o que estava no campo das hipóteses agora passou a ser efetivo, através de um documento oficial. Por isso, os beneméritos, 2 beneméritos e 2 eméritos, protocolaram um ofício na Secretaria do Clube de Regatas Vasco da Gama, fazendo estas acusações. Com toda certeza, Jorge Salgado cometeu vários crimes previstos no nosso Código Civil e Penal e provavelmente responderá por eles. Por isso eu disse no início que eu achava uma covardia muito grande desses youtubers, desses agentes políticos da oposição, jogarem a toalha e aceitarem a SAF, dizendo que o torcedor, a maioria do torcedor, queria a SAF. E nós sabemos que houve uma manipulação óbvia e descarada daquela Assembleia Geral Extraordinária, onde foram excluídos quase 6 mil sócios aptos a votar, e que o resultado poderia ter sido outro, além de ter colocado uma empresa, a Tafner, para organizar e fazer a contagem desses votos. Se vocês observarem bem como foi feita a divulgação do resultado, inclusive dizendo que a maioria, 77, alguma coisa, votou pela alteração do estatuto. Ou seja, tudo tem 77, tudo tem 7. Então, uma coisa muito obscura, muito duvidosa. Então, meus amigos, eu vim aqui hoje para fazer esse comentário sobre esse ofício. Eu posso dizer com toda certeza que teremos desdobramentos muito sérios para Jorge Salgado e todos os seus cúmplices. Também gostaria de deixar registrado aqui que eu, num dos meus vídeos, eu coloquei em alto e bom tom o Dr. Itamar Ribeiro, grande benemérito, dizendo que estava preparando uma ação para obstaculizar tudo relacionado à SAF no Vasco e colocar uma pedra nisso tudo. E eu quero acreditar que ele esteja preparando esta ação e que ela já esteja apta, pronta para ser protocolada na Justiça, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Porque caso isso não aconteça,
caso isso não aconteça, será uma vergonha muito grande para esse grande benemérito, que eu não acredito que ele faria isso. Portanto, eu, Sérgio, aqui no canal Vasco Sem Filtro, acredito sim em mudanças significativas em tudo isso que esteja acontecendo. Independente de aprovação da alteração no estatuto que foi de forma irregular e de se marcarem uma reunião ou uma Assembleia Geral Extraordinária para poder votar a venda do clube, Jorge Salgado deixou muito rastro que dá margem para interpelações judiciais seríssimas. E é nisso que eu acredito e sustento. Aqui eu jamais vou jogar a toalha, porque eu não estou vendo nada disso. Eu sou torcedor do Vasco, como eu sempre digo, independente de 777 partners no comando, ou Jorge Salgado, ou qualquer outro agente político à frente do Vasco, enquanto o Vasco tiver esta faixa diagonal e essa cruz de Malta, eu estarei torcendo pelo Vasco sempre. Mas jamais me acovardar e aceitar toda esta safadeza que está acontecendo no Clube de Regatas Vasco da Gama. Vou denunciar sempre e vou dar voz àqueles que estão sempre lutando para o bem do Vasco, para o melhor do clube. Um grande abraço aí para todos vocês. Assim que tivermos desdobramentos ou novidades em relação a outras ações, a outras atitudes dos torcedores, dos sócios, beneméritos, grandes beneméritos, juristas, estaremos aqui para trazer para vocês.